Você já se perguntou qual é a origem de Satanás? Onde estava Jesus quando Satanás foi criado? Você já se perguntou de onde Satanás veio? Como ele veio a existir? Quero dizer, seguindo a história da Bíblia, que você leu sobre a incrível demonstração do poder de Deus na criação do universo. Você leia sobre a criação dos humanos à imagem e semelhança de Deus. Depois disso, você leia sobre Deus criando o Jardim do Éden e dando as chaves. Para Adão e Eva, tudo está indo bem e fácil até agora e então, aparentemente do nada, em Gênesis 3, aparece esse personagem maligno chamado a Serpente ou Satanás ou o Diabo, como você preferir chamá-lo, e desde o início ele começa a infligir danos ao plano de Deus e a toda a humanidade se você for como a maioria das pessoas. E ler criticamente estará dizendo: ei, espere um minuto, onde diabos esse cara vem? Ok, esse trocadilho é intencional de qualquer maneira. Sério, você estará se perguntando como é que eu não li nada sobre ele no capítulo 1 ou 2 de Gênesis. Quero dizer, em termos de sua origem, por que de repente essa serpente falante vem do nada e começa a falar para Eva? E ainda mais incrível, ela está ouvindo, respondendo, concordando com o que está acontecendo aqui. Bem, se você se sente assim, posso entender porque não há nada nessas primeiras páginas de Gênesis que nos preparou para a chegada de Satanás. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis se concentram principalmente na criação da humanidade e do mundo, incluindo os céus e a terra, a luz e as trevas, os mares, a terra, as plantas, os animais e, finalmente, os humanos, e Deus viu que tudo estava bem. Não há menção específica à origem do diabo, ou mesmo de Lúcifer, como ele era originalmente conhecido. A história de fundo de Lúcifer também, conhecido como Satanás, está espalhado por várias partes da Bíblia, em vez de ser apresentado em uma única narrativa. Esta informação dispersa requer juntar passagens de diferentes livros para obter uma compreensão mais completa de sua história e de onde ele veio neste episódio que vamos para explorar as peças para mostrar como Satanás se tornou o diabo que ele é. Antes de nos aprofundarmos, preciso da sua ajuda. Inscreva-se para este canal e curtir este vídeo. Não é preciso muito, mas nos ajudará a continuar pregando a mensagem de Jesus Cristo. Satanás não começou como Satanás. Ele foi primeiro lindo, leal e devotado. Lúcifer, um servo angélico de Deus. Sim, é verdade. Lúcifer agora. Satanás foi perfeito na criação. Então, o que aconteceu com ele? Bem, não podemos falar sobre a origem de Satanás sem voltar a olhar para a composição das hostes angélicas originais de Deus. Para isso, vamos para Colossenses 1:16. Diz que por aquele que é Cristo, todas as coisas foram criadas, coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra. Sejam tronos, poderes, governantes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, e para ele 3 coisas a serem observadas neste versículo. Primeiro, reconhece que todas as coisas, incluindo o reino espiritual invisível, que incluiria anjos e outros seres espirituais, foram criadas por Cristo. Isto significa que Jesus Cristo não é apenas uma parte da criação. Ele é o agente ativo na criação. Isto é o que João quis dizer quando disse que a palavra, que é Jesus, estava com Deus no início da criação. O segundo ponto de Colossenses é que com a criação não há distinção entre os mundos material e espiritual. Inclui coisas no céu e na terra, indicando que tanto o universo físico quanto o reino espiritual, incluindo os seres angélicos, faz parte da criação de Deus. E o terceiro ponto é que a referência a tronos ou poderes ou governantes ou autoridades refere-se a diferentes ordens ou categorias de anjos, o que implicaria que Lúcifer, como um ser angélico, fazia parte desta criação. Quando o versículo diz que tudo é criado por ele e para ele, destaca o papel central de Jesus na criação. E como o propósito de tudo, o propósito da criação, incluindo os seres angélicos, é servir e glorificá-lo.
O ponto-chave a ser observado neste versículo é que Deus criou uma hoste angélica completa antes mesmo de criar o universo. Já havia tanta coisa acontecendo antes de nosso universo existir. Gênesis é o começo, mas é apenas o começo para nós. Como humanos, não é o começo para Deus. O próximo versículo deixará isso um pouco mais claro. É uma passagem longa, mas é importante, por favor, tenham paciência comigo. Diz que filho do homem faça um lamento a respeito do rei de Tai e diga a ele que é isso que o soberano Senhor diz, que você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Cada pedra preciosa adornava você. Cornalina, crisita e esmeralda, topázio ônix e jasper lazuli turquesa, e barril seus engastes e montagens foram feitos de ouro. No dia em que você foi criado, eles foram preparados. Você foi ungido como um querubim guardião, pois então eu te ordenei, você estava no santo monte de Deus. Você andou entre as pedras da fúria. Você era irrepreensível em seus caminhos. Desde o dia em que você foi criado até que a maldade foi encontrada em você através de seu comércio generalizado. Você estava cheio de violência e você pecou, então eu o expulsei do monte de Deus em desgraça. E eu expulsei você, querubim guardião, dentre as pedras de fogo. Seu coração ficou orgulhoso por causa de sua beleza, e você corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor. Então eu te joguei na terra. Eu fiz de você um espetáculo diante dos reis. Ezequiel 28, 12 ao 17. Embora esta profecia tenha sido dirigida ao rei de Tai, na verdade estava falando do estado original de Satanás, Lúcifer. Foi ele quem foi criado com tanta majestade até se tornar corrompido e expulso da presença de Deus. Então, nesta passagem, vemos que Lúcifer, que mais tarde se tornou Satanás, que era o poder demoníaco por trás deste rei perverso de Tai, foi originalmente criado para ser perfeito. Ele era o selo da perfeição. As Escrituras também dizem que ele era cheio de sabedoria e também era o ser mais lindo que Deus já criou. Ezequiel também nos disse que Satanás estava presente no jardim do Éden. Sabemos que isso é verdade porque Gênesis confirma que ninguém mais estava presente no jardim do Éden, exceto Adão, Eva e Satanás. Parece-me então que Satanás foi expulso do jardim do Éden depois de enganar Eva para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi depois de seu encontro com Eva que ele perdeu o acesso total. Foi isso que Deus disse a ele. O Senhor, Deus disse à serpente, porque você fez isso. Maldito você está acima de todos os animais e acima de todos os animais do campo. Em sua barriga você irá pó. Você comerá todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua prole e a prole dela, ele ferirá sua cabeça e você ferirá seu calcanhar. Gênesis 3, 14 ao 15, o profeta Isaías fornece detalhes da origem de Satanás. E como ele caiu da graça de Deus, ele diz como você caiu do céu. Estrela da manhã, filho do amanhecer, você foi lançado na terra, você que uma vez foi abatido. As nações que você disse em seu coração, eu subirei aos céus. Eu levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me sentarei entronizado no monte da Assembleia, nas alturas mais altas do monte Zapom. Eu subirei acima do topo das nuvens. Eu irei faça-me como o Altíssimo. Mas você é levado ao reino dos mortos, às profundezas do abismo. Isaías 14. 12:5. Então, de onde veio Satanás? Ele era originalmente Lúcifer, um querubim guardião e um lindo anjo entre a hoste angélica criada por Deus antes de criar o universo. Satanás veio do monte de Deus, ele estava no Éden, o jardim de Deus. Quando Deus colocou Adão e Eva lá, depois que ele abusou desse privilégio, ele perdeu todo o acesso. Satanás caiu por causa de seu orgulho e a corrupção de sua sabedoria. Obrigado por o vídeo, até o final, que Deus te abençoe, amém.